Estou aqui. Hoje eu vou falar de um assunto um pouquinho diferente. Eu já falei de vários assuntos mais específicos realmente da saúde mental, né? Da coisa da mesa esportiva e relação com o alimento. E agora, finally, falar um pouquinho de um assunto mais específico da esportiva, que como médico do esporte eu acho que praticamente todos já devem ter lidado. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre lesões de sobrecarga. Esse é um vídeo introdutório, assim como o vídeo do yoga, é muito difícil falar sobre esse assunto num vídeo só. Acredito que todos os outros assuntos ditos até hoje são assuntos que a gente pode, né, ramificar mais e falar de coisas mais específicas dentro dele. Mas esse com certeza é um vídeo introdutório, só para vocês saberem o que isso significa e o que a gente faz, qual é a diferença dessas lesões. A coisa mais importante da lesão de sobrecarga é saber o que ela é. Diferente dos traumas em que você, tem um evento agudo ali, bati o carro, cai da bicicleta, e aí você acaba machucando, quebrando um osso ou estourando um ligamento, as lesões de sobrecarga elas funcionam de uma maneira diferente. São lesões que são causadas por uma ação repetitiva, né? A pessoa vai fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo, até um ponto em que aquelas estruturas que estavam ali repetindo aquele gesto falam: chega, não dá mais, e acabam se lesionando mesmo, e a gente tem o que a gente chama de lesões de sobrecarga, obviamente. Para quem não está familiarizado com o termo, para quem corre, é uma das famosas canelites, é uma delas. Para quem tem joelhos, né? Porque praticamente todo mundo queixa sobre isso hoje. A gente fala da condromalácia, aquela dorzinha no joelho chata, ou mesmo as dores na coluna, muitas vezes podem ser lesões por sobrecarga ou mesmo degenerativas. Especificamente como médica do esporte, normalmente a gente pega pessoas que são praticantes de alguma coisa, mesmo que não sejam profissionais. Elas praticam musculação, corrida, balé, entre outras coisas, futebol. E então essa lesão normalmente vai estar relacionada ao esporte que ela pratica. Isso ajuda muito. E na verdade é até por onde eu pretendo ramificar essas lesões. Dos esportes mais comuns, quais são as lesões que eu encontro por ali e como, né, saber se eu tô lesionado ou não para procurar um médico. Então assim, o gesto esportivo, que é o que a gente fala, é o movimento que você faz dentro daquele exercício que você pratica. Isso pode ser, assim, inúmeros, né? Depende muito. A corrida, ela tem um gesto bem específico, que ela é um movimento que não muda muito. Mas a gente pega coisas mais complexas, como um balé, uma ginástica artística, ou mesmo um vôlei. Pode estar uma combinação de gestos. E aí você acaba tendo que se inteirar um pouco mais sobre aquilo, para você entender na onde pode estar acontecendo, até para tratar melhor o seu paciente. Então, olha, se você vai no médico do esporte, que não conhece seu esporte e não se interessa por ele, não te pergunta como é, como faz, blá blá blá, abre o computador para dar uma olhadinha no que é, bom, ele poderia estar te ajudando de uma maneira melhor. Por quê? Não só o fato do movimento que você pratica naquele esporte, a gente tem que analisar outras coisinhas aí que podem estar passando desapercebidas. Entre elas, o instrumento que você usa naquele esporte. Pode ser a raquete no tênis, o tênis da corrida, pode ser o taco do golfe, pode ser várias coisas, mas a gente tem que entender, né? Desde bandagens, exatamente como você faz, para você se adaptar àquele exercício que você pratica. Além disso, o solo, né? Aonde você pratica? É num tatame, você corre na rua, você corre na grama, ou então se você pratica academia, como é o chão, se ele é aborrachado, se não é. Tudo isso pode estar influenciando cada uma das lesões que você pode estar tendo. É muito comum que o paciente ache que carga é só o que a gente põe lá na máquina. Na verdade, a carga é uma coisa bem específica dos educadores físicos, que eles vão determinar o que a gente chama de carga externa, que é aquilo que eles vão dar para você. É o tanto de peso que você faz, é o tanto de repetição que você faz, é o tempo que você fica ali, é a intensidade, como é feita, né, a velocidade do movimento. Isso tudo é o que a gente chama de carga externa. Porém, quando a gente está falando de lesão, existe um outro fator muito mais difícil da gente analisar, chamado carga interna. Como o nome já diz, são as coisas que estão acontecendo dentro de você que pode estar interferindo na sua prática.
Isso pode ser várias coisas. Pode ser alimentação, pode ser a forma como você está dormindo, pode ser que você esteja doente. Nossa, tem muitos motivos pelo qual esse desbalanço de carga pode estar acontecendo. Quantas vezes numa mesma semana você estava bem, você não sente que de fato mudou alguma coisa e você vê que o mesmo peso que você levantou na segunda-feira e na sexta não faz sentido, né? Você não tem exatamente a mesma força. É isso. Existem muitos fatores que interferem no controle de carga e não só o peso que está ali. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado para tratar uma lesão de sobrecarga, porque a gente tem que levar tudo isso em consideração. Acho que duas coisas são bem importantes quando a gente está falando numa lesão causada por uma sobrecarga de treino, né? Uma delas é com certeza a alimentação. Como você se alimenta? Você está se alimentando o suficiente para aquele exercício? A gente tem uma síndrome específica que acontece quando isso não está acontecendo, né? Que pode ser muito grave em mulheres, mas também é descrita em homens. Mas em mulheres é aquela clássica, né? Mulher atleta não menstrua? Será que não menstrua? Deixa aí quem acha que menstrua, quem acha que não menstrua, se é normal, se não é, que mais pra frente eu vou falar sobre isso. Porém, outra coisa muito importante é o descanso. As pessoas precisam descansar. Você tem que ter um dia em que você vai descansar. E isso depende também de esporte para que você pratique, né? Às vezes você pode fazer uma rodagem entre os grupos musculares que você pratica. Outros esportes que acabam usando vários grupos musculares, isso não é possível, você tem que de fato descansar, né? Ficar um dia sem fazer nada. E também como você está se recuperando mesmo nesse tempo em que você não está treinando. A gente diz que esse dia que você não está treinando é para você não estar treinando mesmo. Não é para você estar pensando no esporte que você pratica, não é para você estar falando sobre o esporte que você pratica, porque é tudo isso que eu já falei, né? Sobre carga interna, carga externa. Acho que isso é muito mais complicado do que eu posso explicar num vídeo de 10 minutos, mas para vocês terem uma noção. Como eu disse, esse vídeo é um vídeo introdutório. Esse tema, ele não é um tema só para atletas profissionais. É muito comum, na verdade, em atletas amadores, e também pessoas que sempre foram sedentárias, que por algum motivo aí tiveram uma iluminação de padrão estético e elas resolvem sair igual umas desembestadas fazendo exercício. E nelas também é possível que apareçam essas lesões de sobrecarga. Então, apesar de eu estar dizendo aqui que é um assunto ortopédico, que não tem nada a ver com nada que eu disse antes de saúde mental, na verdade, tem sim. Mas a verdade é que para apaixonados por exercício é muito comum que essas lesões aconteçam. Muitas vezes é porque você gosta muito e a gente tem uma relação meio estranha com dor e você acaba se adaptando àquela dor e de repente aquilo vira uma lesão mais grave e você só vai tratar naquele momento. Sempre que, bom, na verdade você deveria estar no médico do esporte há muito tempo e não a hora que você está sentindo dor. Mas assim, seu padrão de dor mudou, já tem alguma coisa errada que você precisa que alguém te avalie. Muitas vezes a interrupção completa do esporte não é necessária. Isso é o que eu mais vejo, as pessoas simplesmente afastam a pessoa do esporte. Óbvio que isso vai resolver, porque se é uma lesão por sobrecarga, a partir do momento que a pessoa não fizer aquilo, ela vai melhorar, mas é uma maneira muito pobre, né, de solucionar esse problema, principalmente se a pessoa gosta daquilo que causou a lesão nela. É possível sim adaptar. Claro que em alguns casos específicos, talvez a gente não consiga adaptar o treino no nível que a pessoa estava antes. Isso é muito individual e isso, de fato, só pode ser tratado em consultório. A prevenção dessas lesões, depois de tudo que eu já falei, acaba sendo meio óbvio, é ter especialistas em volta de você. Médicos de esporte, educadores físicos, nutricionistas, tudo que você puder, né, dentro da sua realidade, tá ali para te acompanhar. Além disso, independente da modalidade que você pratique, você precisa fazer um fortalecimento preventivo. Isso vai ser extremamente específico da modalidade que você pratica, e mesmo se não for uma modalidade, né, um treinamento preventivo para a vida, para suas funcionalidades dentro de uma casa. Subir e descer uma escada, colocar uma roupa num varal, brincar com seus netos. Acho que eu já falei bastante desse tema, então fica aí, se inscreve no canal, deixa um like e vamos lá!